Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, fazendo mais uma noite de primícias sobre coisas que agrada a Deus, a vida que agrada a Deus. Esse mês de julho nós estamos falando sobre as coisas que nós devemos fazer para agradar a Deus. Eu pedi para que vocês acompanhem a leitura bíblica lá em 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, né? Ele faz tanta coisa pelas nossas vidas e Ele pede que a gente só faça as coisas para agradar a Ele. Só seguir os exemplos que Ele nos deixa bem claro aqui na Bíblia, onde é só nós seguir os ensinamentos que estão aqui. Eu vou estar lendo aqui com vocês, depois nós vamos estar meditando um pouquinho sobre isso. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que devemos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer você é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus, com todo o respeito. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará durante os que o fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a você o seu Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha que Deus, Ele nos dá tanta coisa, como eu falei, e a única coisa que Ele pede é que a gente viva segundo os ensinamentos dEle, respeitando em primeiro lugar o nosso irmão. Aqui ele coloca marido respeitando esposa, esposa respeitando o marido, que a gente não viva na imoralidade, que a gente não viva uma vida dupla, uma vida de coisas erradas, que muitas vezes, como a gente muito vê, quando há uma traição, ele diz, mas meu marido, minha esposa nunca vai descobrir. Mesmo que nunca descubra, mesmo que nunca fique sabendo que está sendo traído, que está sendo enganado, passado para trás. Mesmo assim, Deus está vendo tudo. E isso desagrada a Deus. Desagrada mais a Deus do que muitas vezes está desagradando as próprias pessoas. Nós não podemos viver nessa imoralidade. Deus vê todas as coisas. E quando a gente faz algo que desagrada um irmão, está desagradando a Deus. Porque nós somos todos filhos dele, então nós temos que nos respeitar uns com os outros. Nós somos todos irmãos em Cristo. E nós devemos esse respeito na família, com os amigos, com todas as pessoas. Aqui no 6 ele coloca que ninguém prejudique o seu irmão, que ninguém engane o seu irmão. Muitas vezes, em negócios, em coisas, muita gente tenta tirar proveito, muitas vezes, de um negócio. Fiz um negócio vantajoso e ainda acha bonito de se vangloriar. Consegui por tanto tal coisa. Muitas vezes não valia. E a pessoa, muitas vezes que foi enganada, nem sabe que foi enganada. Mas ele não está enganando somente aquela pessoa, que às vezes nem fica sabendo. Ela está enganando a Deus. E isso é muito triste. Isso é um pecado muito grande que desagrada a Deus. Deus faz tantas coisas por nós, por que a gente tem que ser ganancioso e enganar as pessoas? Se tudo que a gente precisa, Deus nos dá, é só pedir a Ele. E aí muitas vezes a gente acha que está enganando o próximo,
o nosso irmão, que muitas vezes está necessitado, a gente acha que está enganando a quem? Não estamos enganando somente aos nossos irmãos ou a pessoa que a gente fez. A gente está enganando a Deus e isso desagrada muito a Deus. Que a gente tire de lição nesse ensinamento, a vida que agrada a Deus, de viver corretamente, de viver conforme os ensinamentos deles. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus, que ama os nossos irmãos, se a gente engana, que a gente faz coisas que não deve, que a gente tira proveito de certas situações? Isso não é agradar a Deus. Tem tantas coisas que a gente faz, às vezes, e que a gente tem que parar para pensar que a gente não está agradando a Deus. Na vida, nas palavras, no dia a dia, na maneira de falar, na maneira de agir. Muitas vezes a gente age e se dá por conta depois que fez algo errado. Irmãos, quando tu perceber que tu fez algo errado, Deus se agrada quando tu reconhece o teu erro, quando tu se arrepende verdadeiramente e não se arrepende e volta a cometer ele novamente. Mas se você se arrepende e saiba que isso é para você não cometer mais. Quando Deus dá aquele puxãozinho da orelha, quando ele te alerta para algo que está fazendo errado, ele está fazendo para o teu bem, que é para a tua salvação, que não é para tu estar repetindo aquilo lá de novo. Muitas vezes a gente não gosta da repreensão, né? Às vezes ela é ruim e ninguém gosta, mas quando Deus faz isso por nós, ele quer o melhor. Que nem nós pais, nós nunca falamos coisas para os nossos filhos, repreendemos eles quando eles estão errados por não gostar dele. Porque nenhum pai quer ver um filho indo para o mau caminho, fazendo coisas erradas. Eu acho que toda vez que a gente repreende um filho, que a gente quer ver ele no caminho certo, que a gente fala com ele, é porque a gente quer o melhor para ele. E assim é Deus com nós. Ele não quer que nós vivamos uma vida de falcatrua, como se diz. Uma vida de coisas erradas, de traição, a traição aqui ele fala bastante em sexual, mas também tem a traição que é feita nos negócios, é a traição que é feita às vezes por palavras também. Então a gente tem que tomar cuidado em agradar a Deus, em seguir os ensinamentos que ele deu. Amar verdadeiramente o próximo não é enganar o próximo, é viver retamente, é tentar ajudar o próximo ainda, em vez de tentar enganar ele. Essa devia ser a atitude. Pensa se todo mundo tivesse esse ensinamento, seguisse certinho, como está escrito na Bíblia, esses ensinamentos, o mundo seria bem diferente, né? As pessoas não teriam tanta dificuldade em se dar uma com as outras, em ajudar umas outras. Porque hoje a gente vê, na pandemia falaram muito, nossa, agora as pessoas vão, com esse susto, vão voltar melhores. Nossa, às vezes eu me assusto, porque assim, muitas das pessoas, elas ficaram pior ainda. Porque elas querem tirar proveito de tudo que é situação. Parece assim que elas estão passando necessidade, que elas têm que tirar de algum lugar ou de alguém para ter mais dinheiro, porque se acontecer de novo eu tenho que ter guardado. Gente, Deus supre todas as coisas, nós não precisamos fazer esse tipo de coisa. Deus, ele é fiel em tudo que a gente pede para ele. E ele nunca vai deixar faltar nada para aquele que é justo, para aquele que é reto, que faz a coisa certa. Então, irmãos, é o que eu tenho para deixar para vocês essa mensagem que nós acabamos de ler aqui, é que a gente seja pessoas melhores, que a gente não tente enganar a ninguém, porque a gente não está enganando somente as pessoas, os nossos irmãos, os nossos amigos, a gente está enganando a Deus. E isso é uma coisa muito grave, que nós devemos ter muito cuidado em agradar a Deus, Ele que é o único e eterno Salvador. E é a Deus que nós devemos pensar em agradar. Então, sempre que tivermos pensando em fazer algo errado, primeiro a gente tem que parar e pensar que a gente está desagradando a Deus. E Ele que é o maior de tudo, que é o nosso escudo, a nossa força, a nossa salvação, é o nosso poder infinito.
É nele que temos que crer e colocar a nossa vida e tudo que nós temos nas mãos dele. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, então, eu deixo essa mensagem hoje para vocês e vou estar orando com vocês para que a gente seja cada dia mais gratos a Deus, reconheça mais, estude mais a palavra para ter mais conhecimento dessas coisas. Em nome de Jesus, Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Senhor, nesse momento, Senhor, com a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cuide, Senhor, trabalhe, Senhor, na nossa mente, nos nossos corações, Pai, para que a gente não ande, Senhor, no mundo, nas coisas erradas, Pai. Que a gente não tente enganar o outro, que a gente saiba ser justo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, poderoso, Senhor, digno de toda honra, toda glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem dado, Senhor, na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Uma boa noite. Deus abençoe a todos e até a próxima primícia.